Há pouco tempo atrás, eu postei esse tweet mostrando um projeto que eu estava construindo utilizando React Solidity Smart Contracts. E nesse vídeo eu quero te mostrar o que está por trás desse projeto, como é que eu desenvolvi ele, o que é um Smart Contract e também te dar mais contexto sobre o que é a Web3. Bom, e para a gente começar, o que é o Web3, né? Por que a gente precisaria da Web3? Montando uma linha do tempo aqui da Web, a gente tem a Web 2, que é o que a gente está rodando atualmente. A gente teve a Web 1 e agora está vindo muito forte essa ideia da Web 3, né? O que foi a Web 1? Ela morreu? O que aconteceu? Bom, a Web 1 ela surgiu ali por meados da década de 90 e foi até comecinho da década 2000 ali por 2004. 2004, Facebook. Entendeu a ideia? Por que acabou a Web 1 e foi para a Web 2? Então, ali na Web 1, cara, era aqueles sites estáticos que não tinha quase nenhuma ou não tinha nenhuma interação com o usuário. Era só um site estático mesmo para divulgar alguma loja, alguma instituição, por exemplo, Stanford, Harvard ou por aí vai, certo? E aí depois disso, depois da Web 1, depois de 2004, depois que começou a surgir o Facebook, entrou a ideia da Web 2, a ideia das redes sociais. Essa é a ideia por trás da Web 2, é a rede das redes sociais. E por que a Web 2 ela não é tão boa e por que a gente está se encaminhando para uma nova era da internet, né? Bom, dentro de uma rede social a gente fornece informações diretas e indiretas. Como assim? Bom, para entrar numa rede social, a gente precisa fornecer o nosso nome, o nosso e-mail, telefone e talvez mais alguma outra informação, mas eu acho que essas informações são as mais essenciais. Então, além deles terem, né, o teu nome, teu e-mail, por aí vai, eles têm algumas outras informações. Por exemplo, a gente aqui dentro da Dogcode lança muitos Reels lá dentro do nosso perfil do Instagram, que se tu não segue, dogcode.dev. E aí, quando tu assiste esses nossos Reels, se eu não me engano, cara, depois de 5 segundos, o Instagram, ele entende que tu curtiu esse tipo de conteúdo, que tu tá interessado em ver conteúdo relacionado à programação. Então, ele vai começar a te sugerir dentro dos Reels conteúdos relacionados à programação. Tu já percebeu isso, eu acho, né? Às vezes tu viu um vídeo lá, não sei, algum vídeo de carro, por exemplo, e ele começou a te sugerir um monte de vídeo de carro, justamente por causa disso. Então, eles estão o tempo todo coletando informações, estão o tempo todo coletando os seus dados, certo? Dados, guarda essa informação, é muito importante. Isso não é tão bom, né? Porque isso começa a pipocar o tempo todo ao redor de ti aí anúncios de coisas que tu tá interessado. Já na Web3, os dados, eles não pertencem a essas grandes empresas. Os dados, eles pertencem a você. Então, tu que vai decidir o que tu quer mostrar e o que tu não quer mostrar. Isso é engraçado, né? Porque quando a gente pensa em Web3, a gente pensa em transações bancárias, né? Em transações financeiras, em Bitcoin, em Ethereum e por aí vai. E não é só isso, não se limita só a isso. E pensando nisso, cara, que esses dias me deu uma ideia louca, assim. Eu tava pensando, até onde que a gente pode chegar na Web3? Porque hoje a gente não sabe até onde a gente pode chegar, né? Será que, por exemplo, a gente pode... A minha ideia surgiu assim, ó. Eu tava trabalhando e aí eu pensei, cara, será que a gente pode, sei lá, eleger o próximo presidente sem sair de casa, utilizando a internet? Na Web 2 a gente sabe que não é possível, né? Por causa de diversas fraudes que poderiam ocorrer no meio do caminho. E já na Web 3, será que a gente pode? Eu vou te mostrar depois que a gente poderia, tá? Na Web 3 isso é totalmente possível. E aí, cara, eu pensei, cara, eu vou construir um aplicativo para validar essa ideia. E aí surgiu aquela minha ideia que eu vou te mostrar daqui a pouquinho o projeto. Então, até onde a gente pode ir com a Web 3, né? Até onde que a gente vai? Será que a gente pode construir o próximo Netflix? Será que não? O próximo Twitter? Será que a gente não pode? Então, cara, vem comigo para a tela que eu quero te mostrar justamente isso. Então, para a gente começar, vamos começar entendendo o que é uma blockchain, né? Que caso tu não saiba, uma blockchain, ela é pensa como se fosse um banco de dados. Só que ao invés de ser um banco de dados que está na mão de uma grande corporação, por exemplo, a Amazon ou o Google Cloud Drive, como é que é o Google Cloud Drive, né? Acho que é isso. Não, ele não está ali armazenado em um lugar só. Ele está armazenado em diversos computadores ao redor do mundo. Olha só que coisa louca. Como é que funciona?
Bom, eu vou ter um bloco, né? Esse meu bloco aqui, ele é o meu primeiro bloco. Então vamos botar aqui, ó, bloco 1, certo? Aí depois eu vou ter o meu segundo bloco, que eu vou chamar de bloco 2. E aí eu vou ter meu bloco 3, que é chamado de bloco 4, não, bloco 3, tá bom? E aí esses meus blocos, eles estão conectados. E eles estão conectados por uma estrutura de dados chamada de linked list. Pesquisa aqui no canal, a gente já tem vídeos falando sobre linked list, eu vou deixar até aqui na descrição. Então se tu quiser mais a fundo entender como é que funciona uma linked list, isso é bem importante se tu quiser entrar nesse mundo aí da Web3 e ser um dev blockchain, beleza? O link vai estar aqui na descrição. E então, cara, por consequência, olha só que massa. O bloco 1, ou melhor, o bloco 2, ele está conectado com o bloco 1, e o meu bloco 3, por consequência, ele está conectado com o meu bloco 1. Loucura, né? E aí tu me diz, tá, Luiz, e por que se eu quisesse eleger o próximo presidente, eu poderia, isso aqui não teria fraude? Cara, como eu te falei, isso daqui é um banco de dados que está armazenado ao redor do mundo inteiro em diversos computadores. O nome disso é peer-to-peer, peer connections, certo? Então, tá no meu computador, tá no teu computador, tá em diversos computadores. Se eu quiser guardar essa informação, eu vou ter aqueles computadores parrudos, né? E aí eu vou guardar essas informações dentro desses computadores. Ou seja, eu vou ser um miner. Quem guarda essas informações dentro da rede é chamado de miner. Guarda essa informação que é bem importante, tá? Para mim, guardar as informações dentro dessa minha cadeia, eu chamo de smart contract, certo? E essa daqui é a ideia por trás de um smart contract. Isso daqui é um smart contract. Tá vendo que é uma linguagem bem parecida com o JS, mas não é. Isso daqui é chamado de Solidity, tá? E aqui dentro desse meu smart contract, desse meu aplicativo, eu tenho algumas coisinhas legais. Aqui dentro eu tenho um struct que pensa o seguinte, o struct ele é uma estrutura de dados parecida, por exemplo, com uma interface, com um model, tá? E aqui dentro esse meu struct, ele é eu chamo ele de candidate, tá? E aqui dentro eu guardo um ID, um name e quantidade de votos que esse meu candidato teve, certo? Além disso, eu tenho uma função de seed que eu executo ela toda vez que esse meu smart contract for construído, que ele for feito o deploy dele, certo? Toda vez que ele for inicializado, essa função vai ser executada. E qual que é a ideia dela? A ideia dessa função é popular apenas 3 candidatos dentro desse meu smart contract. Como assim armazenar dentro desse meu smart contract? Cara, um smart contract ele surgiu para uma funcionalidade específica, guardar informações. O smart contract ele é um carinha muito bom para guardar estado. Ele é muito bom na ideia de read e write. Então, por isso que ele está dentro de uma blockchain. Ele vai ser responsável por guardar informações dentro dessa minha blockchain, certo? Por isso que aqui eu tenho uma informação que guarda esses meus candidatos e os votos, computa os votos desse meu candidato, certo? Além disso, eu tenho uma função que ela busca esses meus candidatos, ou seja, uma operação de read, né? E eu também tenho uma função que ela guarda um voto a mais para o meu candidato. Então, uma função de write. Então, beleza, essa é a estrutura por trás de um smart contract. É aqui por causa desse carinha que eu estou guardando informações lá dentro da minha blockchain. Mas aí tu me diz, tá, Luiz, como é que eu testo esse meu smart contract? Como é que eu sei que isso daqui está funcionando, né? Porque eu tenho que pagar para testar esse meu smart contract. Já eu te explico por que eu tenho que pagar, né? Então, para mim testar esse meu contrato, esse meu smart contract localmente, eu utilizo um carinha chamado de hard hat, tá? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui no meu navegador. Eu utilizo a hard hat, que é como se fosse o Nodemon. Te lembra do Nodemon? Talvez aí tu não é dessa época do Node, mas se tu for, te lembra que a gente tinha um Nodemon que ficava executando aquele nosso projeto Node? Essa é a ideia por trás do hard hat. O que a Hard Hat faz? Ela monta uma blockchain pra gente, ou seja, ela monta uma nova cadeia ali, um novo bloco de... Monta uma nova blockchain pra gente, né? Sobe uma blockchain e mata ela depois. Então ela sobe, executa esse nosso smart contract e morre. Essa é a ideia por trás. Então ela permite com que a gente teste esses nossos smart contracts localmente, sem precisar se preocupar com gastos e por aí vai. Certo? Então, aqui, para mim executar esse meu smart contract, o que eu estou fazendo? Eu criei um script chamado grun, tá? E aí aqui eu faço o deploy desse meu smart contract, eu populo esse meu smart contract, eu pego meus candidatos e eu dou um console log. Eu nem precisaria desse meu seed aqui, mas eu deixei só para realmente estar executando e ver que tem alguma coisa funcionando mesmo, tá? E aí eu posso executar esse meu script aqui. Então, deixa eu te mostrar. Ó. Eu vou executar esse meu script e aí a gente vai ver
que, olha só, a gente buscou algumas informações do candidato, ó, candidatos 1, 2 e 3. Esse 0 aqui ignora, tá? Mas aqui a gente tem alguns candidatos já pré-populados. E aqui tem umas informações importantes, ó, como por exemplo, o contrato ele foi feito deploy para quem e por quem. Então a gente tem duas informações bem importantes aqui. A gente consegue pegar várias informações aqui dentro desse meu smart contract, tá? Por exemplo, quando que ele foi feito o deploy, quem que fez esse deploy, para onde que foi feito esse deploy, essas informações são bem importantes. Então, dito isso, dito todas essas informações referentes ao meu back-end, digamos assim, vamos conhecer o nosso front-end, né? Que tu deve estar muito ansioso para conhecer. Então, tá aqui o nosso projeto. Deixa eu só centralizar, acho que aqui tá bom. Então, esse daqui é o nosso projeto, né? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu clicar aqui em voltar para te mostrar. Olha só, quando eu clicar em voltar, ele vai abrir a minha MetaMask e ele vai pedir para mim confirmar essa operação. Por que confirmar? Pensa o seguinte, toda vez que eu quero criar um novo bloco, lembra que eu te falei que a gente tem os nossos miners, né? Os nossos mineradores, eles mineram novos blocos. Quando eles mineram novos blocos, pensa o seguinte, a gente tem aqueles computadores parrudos que eles mineram coisas. O que é minerar, né? Palavra estranha, mas pensa assim, quando eles estão minerando, eles estão resolvendo aqueles puzzles. Lembra aqueles puzzles super complexos que eles têm que ficar trabalhando para resolver? Então, eles fazem isso porque existe um negócio chamado de algoritmo de consenso. Quando eles estão resolvendo esses puzzles, quando eles estão resolvendo essas operações, eles estão validando se essa operação que eu estou realizando ela é verdadeira. Por quê? Porque pensa o seguinte, o que está por trás de um smart contract? Imagina uma vending machine, aquelas máquinas que a gente bota um dinheiro e a gente recebe um produto. Não tem um ser humano por trás validando se aquele dinheiro é verdade, se essa operação ela é verdade, se a gente não está tentando fraudar a máquina. Não existe, é tudo feito automaticamente pela máquina, certo? É isso que está por trás de um smart contract. Esses contadores, eles estão fazendo consenso entre eles para descobrir, peraí, essa transação que está sendo feita agora, ela é válida. Ou seja, o usuário ele não está tentando fraudar essa nossa cadeia. Esse usuário ele está fornecendo informações reais. Tudo isso ele está trabalhando, por isso desses puzzles. Então isso tudo exige poder computacional. Como exige poder computacional, energia e mais várias coisas, a gente precisa pagar. Então a gente paga uma taxa para esses nossos mineradores, entendeu? Por isso que a gente paga esse gas, certo? Isso é chamado de gas, tá? E a gente pode definir o nosso gas limit, tá bom? Então, aqui ele tem uma estimativa do tanto que ele vai gastar, né? Então aqui ele vai gastar 0.00005 Ethers, tá? E aqui quando eu clicar em confirmar, olha só, eu confirmei, então ele vai começar a fazer toda essa parte do consenso, vai validar tudo isso para mim, vai minerar esse meu bloco e vai gravar essa informação lá dentro da minha blockchain. Então agora aqui ele está trabalhando em cima disso e depois que ele finalizar, ele vai computar mais um voto para esse meu candidato Random Candidate 2, tá bom? Enquanto ele está trabalhando aqui, vamos fazer o seguinte. Pode ser que ele demore um pouquinho? Não, já foi, ó. Já minerou e já está lá mais um voto computado para esse meu Random Candidate 2, certo? Então tá aí o nosso aplicativo funcionou, o nosso aplicativo para a Web3. Muito massa, né? E como é que ele funciona, né? Bom, aqui eu tenho um projeto React padrão, que eu estou utilizando o Replit para isso, tá? E aí aqui eu tenho algumas informações. Como, por exemplo, eu tenho algumas funções aqui que ela verifica se a minha wallet está conectada, ou seja, a minha MetaMask ela está conectada com esse meu aplicativo. Se não tiver, a gente já corta a operação na hora, tá? Além disso, eu tenho uma função que ela busca os meus candidatos. Como assim ela busca meus candidatos? Lembra que aqui dentro do meu smart contract eu tenho uma função que ela busca meus candidatos, ó, get candidates. Por sinal, é o mesmo nome, ou seja, quer ver? Aqui, ó, get candidates. Ou seja, eu estou executando uma operação que está lá dentro do meu smart contract. Ou seja, eu tenho que me comunicar com o meu smart contract. Por isso que eu tenho que estar com a minha wallet conectada. E é para isso que eu tenho essa minha função aqui, ó, chamada de connect wallet. Ou seja, quando eu entro nessa minha aplicação, eu verifico se a minha wallet está conectada. Se ela não tiver, eu reseto. E aí eu peço para o usuário se conectar com o wallet dele. Depois que está conectado, eu seto o estado e a aplicação ela segue normalmente. Tá? E eu também tenho uma função aqui para eu fazer esse meu voto nesse meu candidato, tá bom?
Mas vamos lá, vamos entrar nessa minha função aqui do meu getCandidates para te mostrar algumas coisas interessantes. Primeiramente, como que eu me comunico com esse meu smart contract? Como é que eu acesso ele, né? A gente precisa fazer o deploy desse meu smart contract para dentro da minha blockchain, né? Quando eu faço o deploy, cara, tem milhares de smart contracts sendo feitos deploys nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo. E para a gente localizar esse meu smart contract lá dentro da minha blockchain, eu preciso do meu endereço. Então, se a gente entrar dentro do meu Etherscan, eu consigo ver esse meu smart contract, certo? Eu consigo ter o endereço depois que eu faço o deploy. A gente até poderia fazer o deploy dele aqui para te mostrar. Quer ver? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar, deixa eu trazer isso para cá. E eu vou fazer o seguinte, ó. npx hard hat script. Ah, eu estou no projeto errado, calma aí, deixa eu vir com esse meu outro projeto aqui. É esse projeto aqui que eu quero. Agora sim, ó, npx hard hat, aí eu tenho um script de deploy, que é esse script aqui, que ele basicamente ele vai fazer o deploy dentro da rede, ou seja, eu estou passando a rede aqui como Rinkeby, que é uma rede de teste, ele não vai executar dentro da rede do Ethereum, propriamente dito, então esse valor que eu paguei, ele é um valor fictício, tá bom? Então, quando eu executar isso daqui, ele vai fazer o deploy desse meu smart contract lá dentro da rede da Rinkeby, que é uma rede oficial da Ethereum, tá? Então agora, olha só, ele está fazendo o deploy desse meu smart contract e aqui ele me deu o endereço, tá bom? Então agora eu vou copiar esse meu endereço aqui e aí eu vou fazer o seguinte, ó, Etherscan Rinkeby, tá bom? Aí eu entro aqui dentro da Rinkeby, colo esse meu endereço e vamos ver. Aqui está o meu endereço, olha só. Esse daqui é meu smart contract, ele não tem nada, então ele não tem nenhum valor aqui dentro, né? E aqui vamos ver se a gente consegue pegar mais algumas informações. Não, a gente não consegue pegar nenhuma informações. Vamos ver se a gente consegue dar uma olhada dentro smart contract. Vamos ver se a gente consegue ver esse meu smart contract aqui. Vamos ver, vamos ver. Vamos buscar aqui. Vamos ver se a gente consegue achar. Não, a gente não está conseguindo localizar ele. Mas aqui dentro do Ether, é que é muita informação aqui dentro do Etherscan. Mas, bom, a gente já conseguiu localizar, que ele está aqui, ó, tá vendo? Tudo, ó, 1 minuto atrás, 2 minutos atrás. Então, são milhares. E a gente localiza a partir desse endereço que eu forneci aqui. Então, tendo o meu endereço e tendo o meu BIN, né? Deixa eu te mostrar aqui dentro. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui dentro eu também preciso passar meu BIN, não, meu AB. O meu AB desse meu smart contract. Luiz, o que é o meu AB, né? Cara, o AB pensa como uma interface binária do teu smart contract. Piorou, né? Então, peraí. Deixa eu abrir aqui, ó, dentro dos meus artifacts, contracts. Aqui, ó, JSON. Tem um JSON que fornece todas as informações desse meu smart contract. Ou seja, o que tem dentro desse meu smart contract. É como se fosse, por exemplo, o schema.graphql da vida, assim, sabe? Então aqui dentro, ó, ele diz para mim que dentro desse meu smart contract eu tenho uma função getCandidate que ele vai retornar para mim um array retornando ID, nome e votes. Eu também vou ter uma outra função que vai dar o seed, uma outra função que vai fazer o vote, vai me retornar. Então tá vendo que fornece as informações desse meu smart contract. Então tendo esse meu AB e tendo o endereço desse meu smart contract, eu consigo me comunicar com ele. E eu consigo através dessa lib aqui, a chamada de Ethers, tá bom? Então, por isso que aqui, por exemplo, ó, eu verifico se tem esse meu Ether dentro do meu window. Ou seja, quando eu utilizo essa lib Ethers, ele injeta dentro do meu window esse Ethereum, que é o objeto que vai permitir eu me comunicar com esse meu smart contract dentro da blockchain, certo? Então, agora que eu tenho, por exemplo, deixa eu voltar aqui, ó, agora que eu tenho esse meu endereço e esse meu AB e também o meu signer, ou seja, quem que está assinando, né? Quem que é meu owner agora, né? Quem que está logado lá dentro da MetaMask, né? Tendo essas três informações, eu consigo me comunicar com o meu smart contract. E conseguindo me comunicar com ele, eu consigo executar operações lá dentro dele. É por isso que eu consigo pegar essa informação aqui do meu getCandidate. Mágico, né? Muito louco. E aqui, esse mesmo processo, ele se repete para dentro da minha função do meu vote aqui. Então eu executo tudo isso que eu acabei de te falar, eu pego todas essas informações, começo a me comunicar com esse meu smart contract e depois que eu me comunico, eu vou lá e computo um voto para esse meu
usuário. Essa é a ideia por trás de uma aplicação Web3, uma aplicação para Web3. Mágico, né? Ficou confuso? Acho que não, né? Acho que ficou bem de boa para entender. Pensa que quando a gente está desenvolvendo para Web3, ao invés de a gente estar se comunicando, por exemplo, com aplicações que, por exemplo, estão armazenadas na Amazon ou lá no Google Cloud Drive, elas estão armazenadas em computadores ao redor do mundo, através de smart contracts. Então a gente tendo o endereço e essa interface binária desse smart contract, a gente consegue localizar e se comunicar. É como se a gente estivesse indo lá dentro da Amazon, do S3 ou do EC2 e batendo dentro de uma rota da nossa API. É basicamente essa a diferença, tá bom? Então, cara, nesse vídeo aqui foi isso. Se tu curtiu esse vídeo, se tu quer mais vídeos falando sobre Smart Contract, sobre Web3, deixa aqui embaixo falando se tu curtiu esse vídeo, porque isso me ajuda demais. Deixa o teu like também, isso me indica, né? Me diz que vocês curtiram esse vídeo e com certeza a gente pode trazer mais vídeos nesse formato, tá bom? E compartilha com aquele teu amigo, com aquela tua amiga que tá aprendendo Web3. Eu tenho certeza que essa pessoa vai ficar muito feliz em ver esse vídeo, tá certo? A gente se vê num próximo vídeo e valeu!